Hora do nosso bate-papo com o professor Antônio Delfim Neto, aqui na Rádio Bandeirantes, como acontece todas as segundas-feiras nesse horário. No Senado Federal, professor Delfim, volta a discussão, né, sobre legalização de jogos de azar, agora com foco no financiamento do programa Renda Cidadã, que deve substituir o Bolsa Família no ano que vem. Pelo menos essa é a expectativa do governo. O que o senhor acha da ideia? É algo que deve ser levado em conta? Vai para frente isso aí, professor Delfim? Pedro, na verdade isso, cada vez que está faltando dinheiro, você inventa uma loteria. Eu acho que isso é perfeitamente possível, você pensar nesse assunto, levá-lo com seriedade. Não é uma coisa tão simples. Eu acho que não vai conseguir financiar o auxílio cidadão que nós estamos pretendendo. De qualquer forma, vai ser alguma coisa aí com 15, 20 bilhões, que talvez ajuda seguramente, mas não vai resolver esse problema. Esse problema, o custo desse problema é muito maior que isso. Professor, muito bom dia. Bom dia, Cláudio. Tudo bem? Eu vi um levantamento de uma entidade chamada Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBPT, mostrando que os legisladores brasileiros tiveram a capacidade de editar nada menos do que 419 mil e mais uns quebrados, isso mesmo. Normas tributárias desde a promulgação da Constituição. É uma média de 2 regras tributárias novas por dia, desde que a Constituição foi promulgada. Apesar disso, temos essa bagunça tributária, não é, professor? Que coisa. Mas deixa eu te contar, Cláudio. Essa instituição, eu acho que é do Paraná, é uma instituição muito séria que a gente tem que levar em consideração. Quando se diz que nós estamos no manicômio tributário, a referência é essa aí. Você está numa situação em que você gasta 1.500 horas a uma empresa só para cumprir os seus papéis, o seu papel de preencher o imposto e recolher, gasta 1.500 horas, quando no mundo se gasta 600, na média, porque tem país que gasta 300. Ou seja, o sistema tributário brasileiro realmente é uma coisa que foi acumulando defeitos desde a última reforma tributária e que ele é impraticável. O ICMS com 27 legislações e depois com exceções. Tudo. O sujeito quer entrar na escola, meia escola, dá um desconto. Faz isso, reduz o imposto daquilo e de outras condições. Ou seja, é um sistema completamente maluco, feito com um número tal de normas, normalmente até contraditórias, e que, no fim, tornam quase impossível o cumprimento honesto da responsabilidade fiscal da empresa. Professor loucura, Delfim, né? É uma loucura. E eu vou lhe dizer mais. Na verdade, eu acho que o teu cálculo até... Eu suspeito que se incluir ICMS, ISS, que são municipais e tudo, deve ter 2 ou 3 mudanças por dia. Uma empresa que seja nacional, digamos, que produza em São Paulo e forneça para o Brasil inteiro, ela precisa ter, provavelmente, 3 advogados só para saber das mudanças que ocorrem diariamente na legislação dos impostos que eles recebem. A estimativa desse instituto, professor, é que as empresas brasileiras gastam 162 bilhões de reais por ano somente para acompanhar as mudanças na legislação tributária. Pois é isso mesmo. Você tem que fazer Você precisa de verdadeiros departamentos. E quando nós estávamos discutindo o PIS-PASEP, eu pedi para o Antônio Hermílio de Moraes, que era vivo, para fazer um cálculo de qual era o custo de pagar o imposto.
Ele chegou a um número assim, que era 2,5% das vendas. Ou seja, para pagar o imposto, é praticamente aquilo que você gasta como publicidade para a empresa. É uma coisa absolutamente fantástica. E o pior, a proposta de reforma que está aí não deixa muito a desejar. Professor Delfim, bom dia. Eu queria perguntar para o senhor sobre pressão. Alô? Oi, professor, é a Thaís Freitas. Alô? Bom dia, o senhor está me ouvindo? Neia. Opa. Professor. Alô? Ih, acho que deu um probleminha na linha com o professor Delfim Neto. Agora... O senhor está me ouvindo, professor? Bom dia. Agora, Thaís, bom dia. Agora eu estou te ouvindo. Eu não consegui o fio final do Cláudio. Mas acho que ficou resolvida já a questão do Cláudio, viu, professor? Acho que era alguma linha cruzada aí que entrou para o senhor. Eu queria, para terminar a nossa conversa, professor, ouvir o senhor sobre pressão inflacionária. Já, aliás, a gente vai falar com a ministra Tereza Cristina aqui no Jornal Gente, ao vivo, sobre preço dos alimentos. E a gente tem tido reajustes constantes em itens básicos, né? No último IPCA, por exemplo, soja teve aumento de 22%, arroz 18%, tomate 14%. Qual é o grau de preocupação que a gente tem que ter com pressão inflacionária de alimentos nesse momento, professor? Deixa eu lhe dizer, basicamente isso tudo está ligado à variação do câmbio. O real foi uma moeda que se desvalorizou mais nesses últimos 12 meses, e isso se transfere para internamente. Porque a soja, por exemplo, ela é toda exportada, uma boa parte, e uma boa parte consumida aqui dentro. Se sobem os preços da soja lá fora e sobe também o câmbio, o preço da soja sobe duplamente, pelo câmbio e pelo próprio preço. E pior do que isso, e se ele ou ele exporta ou ele vende internamente. Como o que determina o preço é o mercado internacional, internamente o preço sobe. Ou seja, você tem, na verdade, mas esse fenômeno, eu acho que teve um efeito importante, mas, na minha opinião, tende a se reduzir. Não pode haver inflação num país com 13 milhões de desempregados. Não tem demanda para aguentar isso. Houve um pequeno efeito do auxílio de R$600. Houve uma pequena mudança nas estruturas das despesas das famílias. Você tem aí uma pressão de preço localizada, e tanto é verdade que você vai ver que o índice de preços, a taxa de inflação, vai ficar aí entre 2,5%, 2,8%, 3%. Não vejo nenhum risco de inflacionário de verdade. O que pode ter é se você não prestar atenção para a parte fiscal, aí sim, você pode ter um descontrole que termina na inflação. Mas estamos longe disso, Thaís. Professor Delfim, boa semana, hein? Voltamos a nos falar. Uma boa semana para os senhores também.